Estamos de volta no nosso Espaço News Grande Florianópolis e agora a gente vai conversar sobre Janeiro Branco e prevenção da saúde mental. Mais especificamente, a saúde mental das mamães. Tema muito importante. Aqui do meu lado está a Luciana Rocha, ela é psicóloga e profissional da parentalidade. É isso? Bem-vinda, Luciana. Muito obrigada. Muito Prazer obrigada ter você aqui com a gente. Então, em primeiro lugar, eu queria que você falasse pra gente o que é o Janeiro Branco e como ele hoje se relaciona com as mamães. Ótimo. Vamos lá, o Janeiro Branco, gente, é uma campanha aí que existe desde 2014 para uma conscientização a respeito dos cuidados com a saúde mental. Muitas vezes a gente cuida da saúde física, já estamos aí acostumados, né? Então a gente tem visto cada vez mais pessoas fazendo atividade física, tentando se alimentar melhor, fazendo check-ups, né? Início de ano, então fica todo mundo querendo fazer o check-up. Saúde física a gente tem cuidado da nossa saúde espiritual, mas a gente esquece muito da nossa saúde mental, daquilo que sustenta quem nós somos. Então, nossa mente, né? Nosso cérebro, nosso coração. A gente fala muito aí sobre uma saúde emocional, como se fosse importante só cuidar das emoções, entender aí quando que a gente está com raiva e saber lidar com isso, né? Mas a saúde mental, ela é um pouco além disso. É a gente poder entender quem nós somos e percebemos aí também o que nos difere dos outros e o que nos dá vida. Ainda existe muito estigma para cuidar da saúde mental. Ainda tem gente que acha que isso é coisa de louco, de doente. As pessoas acham que saúde mental é só sobre aquelas pessoas que romperam com a realidade, né? Então, que tem crises, que tem surtos. E fora isso, todo mundo acha que é só uma queixa vazia, ou então é algo a mais querendo chamar a atenção. Então, a gente usa muito, a gente vê, né, na nossa sociedade muito desse termo. Fulano está querendo chamar atenção, dá uma pia para ela cheia de louça, para ela poder ter com que se preocupar. Não é disso que se trata, né? É do nosso lugar no mundo, de como que a gente se percebe, de como que a gente se relaciona com tudo que está ao nosso redor. Não é só viver no automático. Não, né? É só viver no automático. E agora com as mamães e os papais também. Como é que é esse cuidado com a saúde mental das mamães e dos papais que você trabalha nessa linha? Ótimo. A maternidade, a paternidade é um dom, né? A gente sabe que é uma bênção, uma grande realização para muitas pessoas poder ter um filho ou mais filhos. Mas tornar-se mãe e tornar-se pai é um exercício constante, né? É um processo. Ninguém nasce pronto para ser mãe, ninguém nasce pronto para ser pai. E nós fomos crescendo durante toda a nossa vida, crentes que as coisas eram muito naturais, né? Então, que era assim, a partir do momento que o bebê nascer, eu vou saber o que fazer com ele, eu vou saber como me portar. E é como se fosse assim, olha, não vou me preocupar de que eu não exista mais ou que não tenha mais tempo para mim. Tudo vai estar dedicado para o bebê, porque o meu olhar durante algum tempo, aí durante a gestação, por exemplo, está no bebê. Mas, quando esse bebê nasce, as coisas mudam bastante de figura, né? Então a gente tende a ver ali, olha, que não é tão fácil assim eu me anular, porque na realidade é impossível, né? Continua se tratando da nossa vida, embora chegue ali a vida de mais alguém, mas continua se tratando da vida da mãe e do pai, e ter que abrir mão de si em prol de uma criança que ela ainda não conhece, que ela vai ter que conquistar e que ela vai ter que se apaixonar ainda por essa criança, porque a gente acha que o amor de mãe é algo muito natural, muito intuitivo. Aí essas mulheres vão vivendo sofrimentos, e os homens também. Bom, a questão o grande problema, entre aspas, assim, desse momento é a depressão pós-parto, né? A depressão pós-parto é uma das doenças, né, dos adoecimentos mais comuns quando a gente fala de saúde mental no pós-parto, né? Na verdade, pode começar na gestação. Hoje em dia a gente até Você já começa, desculpa te cortar, mas Você já começa o acompanhamento antes, é isso? Isso. O ideal, né, se a gente pudesse ir para o mundo ideal, seria que a partir do momento que esse casal pensa, né, sonha, deseja uma gestação, que eles já buscassem também o cuidado com a saúde mental. Assim como buscam, né, para fazer um check-up, para saber se está tudo bem, para poder
sustentarem uma gravidez, que eles pudessem também fazer esse check-up emocional. Mas não é o que acontece na prática. Na prática, o que nós conseguimos fazer é o pré-natal psicológico, quando essas famílias nos procuram na gestação. E aí a gente vai fazendo um trabalho para conscientização e para construção desse papel materno e paterno, para diminuição das idealizações com a maternidade, porque a gente sonha muito. A gente sonha com um filho perfeito, por mais que a gente saiba que os filhos perfeitos não existam, mas a gente sonha. E assim como a gente sonha com os filhos perfeitos, a gente sonha que a gente vai dar conta também. Vai ser a mãe perfeita, sabe? Então também. Que a gente vai ser a mãe perfeita. A gente vai saber, a gente sabe que os bebês choram. A gente sabe que eles vão chorar à noite. Mas o meu filho talvez chore um pouco menos, ou então o meu filho vai ficar tão lindo nessa roupinha aqui, que eu comprei com tanto carinho. Então a gente vai idealizando esses filhos e vai idealizando também o nosso lugar, o nosso papel enquanto mães. No pré-natal psicológico, a gente tende a diminuir um pouquinho essa idealização e prepará-los para essa maternidade real. Né? Não uma maternidade real que vem falar só do lado B, da tristeza, das dificuldades de ser mãe, não. Mas da maternidade possível, né? De eu poder ser a melhor mãe, mas não a melhor mãe do mundo, a melhor mãe que eu possa ser. Né? Então, esse é o trabalho que a gente vai fazendo durante a gestação. E ali você já consegue identificar sinais de depressão. E aí a gente já consegue identificar alguns sinais que podem desencadear aí um quadro, né, depressivo, e a gente também consegue prevenir. Então, nós temos pesquisas hoje científicas, até realizadas, né, pela minha parceira, que eu tenho muito orgulho de chamá-la de parceira, que é a Alessandra Arraes, que ela mostrou e ela comprovou que o pré-natal psicológico consegue prevenir em quase 100% os casos de depressão pós-parto. Que legal. Então, isso é muito importante. Vamos agora para um mundo não tão ideal. A pessoa não te procurou durante a gestação. Nasceu o bebê e a mãe começa a demonstrar alguns sinais de que não está tudo bem. Me explica um pouquinho como é que é essa fase. Tá. A primeira fase é o choque ali logo depois do parto, né? Quando essa mulher recebe esse bebê no colo e que ela ainda não entende muito bem o que ela sente, ela não consegue dizer muito bem o que ela sente pelo bebê. E também não conhece esse bebê, então não sabe definir o que é esse choro, o que é aquele choro, o que esse bebê está precisando. Fora isso, tem toda aquela adaptação ali dos primeiros dias. Então é tristeza, é excesso de cansaço, é fragilidade emocional. Então parece que que essa mulher fica mais sensível com tudo, né? Ela se sente mais só. É como se ela se sentisse abandonada, mesmo que tenham outras pessoas ao seu redor. Quais seriam os sinais, então, para os amigos, familiares, parentes, para o papai, identificarem se a mulher está sofrendo do baby blue ou está sofrendo de talvez uma depressão? Tristeza, muita tristeza, choro fácil, irritação, excesso, muito cansaço, né? Então, muitas queixas de cansaço. São sintomas muito comuns com o baby blues. Eu acho que uma diferença importante aqui pra gente fazer é que normalmente a tristeza do baby blues, ela tem alguns horários em que ela aparece com mais intensidade. Então, principalmente ali no final do dia, no pôr do sol ou durante a madrugada, quando essa mulher se sente extremamente cansada ou muito sozinha. Já a tristeza da depressão pós-parto não tem isso. Ela é mais linear, ela é mais constante ao longo do dia. Isso é um sinal importante, então, para ficar atento. Sim. E se alguém identificar esses sinais numa mamãe próxima, qual é a indicação? O que a pessoa deve fazer? Primeiro, sensibilizá-la para buscar ajuda, né? Estar com ela, apoiá-la, permitir que ela fale das suas dores, das suas angústias, e entender que as queixas dela não estão relacionadas ao bebê, porque muitas vezes as pessoas falam assim, mas por que você está chorando? Seu bebê está tão bonito, tão saudável. O choro dessa mãe não é em relação ao bebê, ela está feliz que o bebê está bem. O choro dela é em relação a ela mesma, né? São dores internas, são dores pessoais. Então, acolher essa mãe, ouvi-la e ajudá-la a buscar ajuda é fundamental, né? E aí a nossa orientação é sempre que busque ajuda de um psicólogo que entenda dessa área. Então, um psicólogo perinatal ou então um profissional da parentalidade que vai ajudar.
Luciana, a gente já está com o tempo estourado, mas eu não queria que você fosse embora assim que a gente tocasse em outro assunto, que é um assunto que infelizmente está super em voga agora, devido a alguns acontecimentos aí com umas pessoas famosas, que é a violência obstétrica. Sim, sim. Conta para nós um pouquinho como é que é a psicologia neste momento do parto, e isso pode gerar uma depressão pós-parto? Pode sim. Uma das grandes causas de depressão é a frustração com as idealizações que nós vamos construindo ao longo da vida. E se no momento do parto, que é um momento tão importante ali, né, em que o bebê está chegando, que eu estou dando a vida para esse novo serzinho que foi tão esperado, e que eu também estou renascendo, eu sou invadida, eu sou violentada, eu sou desrespeitada, eu sou negligenciada ou maltratada, isso vai gerar impactos nessa construção da maternidade. Né? Como se a mulher falasse para si mesma, poxa, eu não fui capaz de proteger esse serzinho no momento tão importante da vida dele, que é a chegada, como que eu vou ser como mãe depois? Então, uma violência obstétrica pode sim desencadear a depressão pós-parto, e é um fenômeno grave que nós precisamos falar sobre e precisamos denunciar. Você quer falar algum comentário sobre esse caso que ficou famoso aí no Brasil? Eu acho que tem algumas coisas que nós poderíamos abordar aqui, em especial algumas críticas que nós vimos em relação à postura dessa influenciadora e do seu esposo. Então, muitas pessoas questionaram, mas como assim? Ela só foi perceber que foi violentada 2, 3 meses depois do parto? Sim. Né? Sim. Isso no parto é muito comum, porque a mulher ela já não está muito bem ali dimensionada, né, nesse ambiente. A gente tende a falar que ela foi para um lugar que se chama partolândia. Então ela sai um pouquinho do que está acontecendo ao redor. E como é que você vai se colocar num momento de ali, dependendo do profissional, e se colocar contra, né? Sim, né? Não dá. Você não tem o conhecimento técnico que ele tem. Você não tem o conhecimento, né? Você confia nele, né? Então você não está ali para poder confrontá-lo, você está ali para confiar, né? Então momentos depois, muitas vezes, que cai a ficha realmente do que aconteceu. Gente, o papo está muito bom, a gente vai para um intervalo rapidamente, mas a gente volta para continuar esse assunto tão importante aqui com a Luciana.